Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscrevam. Ative também o sino de notificações e dê aquele joinha aí. Hoje quero falar com vocês aqui a respeito da verdadeira essência ou o verdadeiro eu. E vou começar a partir do princípio de que não existe verdade absoluta. O verdadeiro eu, no meu entendimento, a nossa essência, o nosso verdadeiro eu, ele foi perdido lá desde a infância, desde a barriga da mãe, para ser mais preciso. Sem querer, os nossos cuidadores, os nossos pais contribuíram para que a nossa essência se perdesse, para que o nosso verdadeiro eu se perdesse. Então, a nossa função, a nossa missão é encontrar, resgatar a nossa essência. Por que eu digo isso? Porque quando você nasce, ou até mesmo antes de nascer, dentro da barriga ainda como um feto, você é apenas um ser que não tem opção, que não tem opinião, que não sente nada, absolutamente nada. Você não sente ódio, não sente amor, não sente compaixão, não sente raiva, você não sente nada. Simplesmente você é um ser, como se dizem, uma folha em branco. Ou seja, quando você está ali na barriga da sua mãe, você nem sabe por quê, mas você quer viver. Entretanto, ela não tem capacidade para se proteger ainda. Portanto, ela se submete a tudo que vem. Tudo que vem ela absorve, ela se submete, porque ela não tem capacidade para se defender. Ela não tem opinião própria. Ela não sabe se isso ou aquilo faz bem ou não. Ela não sabe distinguir o mal do bem. Ou seja, ela ainda é santa, é um ser santo. E aí, ali dentro da barriga ainda da sua mãe, você vai ser configurado. Você vai ser programado pelos seres externos. Ou seja, seu pai, sua mãe, os seus cuidadores, as pessoas que estão próximas de você. Então, você vai ser configurado e programado. Então, dali do feto, dentro da barriga até os 7, 8 anos, você vai apenas absorver tudo que está ao seu redor, tudo que está próximo a você. Ou seja, os seus pais, os seus cuidadores, todos os comportamentos deles, as crenças deles, os sentimentos deles, as inseguranças, os medos, tudo isso você vai absorver. E eles, por outro lado, eles acreditam que você está sendo você mesmo. Mas não, você está sendo eles. Existe ali um cuidado demasiado, superprotetor em demasia. E isso prejudica muito a criança. Você tira a autonomia dela. Já começa ali. Então, a criança, por sua vez, ela está atenta ao externo. E aí, a maioria dos adultos, eles insistem que o filho seja Y, X. Eles insistem que aquela criança seja aquilo que eles não são. Olha para você ver a ironia. Os pais, infelizmente, a maioria deles, até inclusive, não crê nisso. Pelo contrário, eles repudiam isso que eu estou falando. Mas a maioria dos pais insistem que os filhos sejam aquilo que eles não são. Um exemplo, um pai fala para o filho: filho, você precisa ser uma pessoa mais segura, mais confiante. Você não pode desistir disso ou daquilo. Você não pode desanimar. Uma vez que esse pai que fala isso, ele é exatamente isso que ele está falando para o filho não ser. Você já entendeu a ironia? Então, os pais insistem que os filhos sejam aquilo que eles não são. Eles querem que os filhos sejam aquilo que eles não são, que não foram, que não conseguiram ser. E aí eles vivem em cima, implicando, cobrando do filho que o filho seja aquilo que eles não foram na vida. Aí que já começa a desandar tudo, a desestruturar, a desequilibrar, a mexer com as emoções, a mexer com a estrutura dessa criança. E aí a criança, ela vai absorvendo todo esse desequilíbrio, essa paranoia dos pais. Então você já está sendo configurado ali, já está sendo programado ali. O erro dos pais é querer embutir nos filhos algo que eles não são, por conta de insegurança. Os pais são inseguros, com medo do que o filho venha a ser no futuro. Então, depois dos 7, 8 anos, aí ele só vai manifestar aquilo que já foi programado. Vai ser automático o seu comportamento. E ele, por sua vez, essa criança, ela nem vai sentir, quer dizer, ela não vai ter consciência dos atos dela.
Você já ouviu falar de Jesus que ele fala que pede para Deus perdoá-los, para nos perdoar, porque nós não sabemos o que estamos fazendo? De fato, tudo que fazemos é inconsciente, está lá dentro de nós. A gente se move automaticamente, tanto para o bem como para o mal. Agora, aí vem depois a questão da verdadeira essência, do verdadeiro eu, que é construído depois que você toma consciência, porque só depois que você toma consciência de si, de você mesmo, e consequentemente toma consciência do mundo externo, das outras pessoas, é aí a hora que você se encontra e começa a se resgatar. Aí é que você vai construir o seu verdadeiro eu. A maneira como você vai pensar, a maneira como você vai agir, no que você vai acreditar, como você vai se sentir, é a partir daí que você começa a construir o verdadeiro eu. Então, como que a pessoa pode reprogramar, pode construir a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu? Como? Como eu disse, a partir do momento que ela toma consciência dos seus atos, tanto para o bem quanto para o mal. É claro que se ela está agindo para o bem, ela está beneficiando pessoas e se beneficiando com isso. Mas quando é para o mal, ela está prejudicando pessoas e também se prejudicando ela própria, embora ela não tenha consciência disso. Então, como construir o verdadeiro eu? Como eu disse, a partir do momento que ela tome consciência dos seus atos, dos seus sentimentos, quando ela toma consciência de quem realmente ela é, aí ela vai conseguir modificar com base em conhecimentos, em entendimentos, informações, novas experiências, novos comportamentos, porque daí ela vai estar sentindo realmente, ao contrário do que a outra pessoa que não está sentindo, então não tem o que fazer, porque ela não sente, ela não tem consciência do que está acontecendo, do que ela está fazendo, do que ela está fazendo, o que está causando, ela não tem consciência. Aí não tem como ela se encontrar, se resgatar e se posicionar, construir a sua verdadeira identidade, construir o seu verdadeiro eu. Bom, e ela age automaticamente, tanto para o bem quanto para o mal. É óbvio que quando para o mal, ela vai pagar pelos seus atos, mesmo que seja inconsciente, mas ela vai pagar por isso. E por outro lado, se for para o bem, ela vai ter recompensa por isso, vai ser beneficiada por isso. Então há essa possibilidade da pessoa construir o verdadeiro eu. Mas como eu disse, não há verdade absoluta. Esse verdadeiro eu vai ser verdade para você. E o verdadeiro eu de outra pessoa vai ser verdade para ela. Então, o verdadeiro eu, enquanto você está na barriga da mãe, enquanto você está crescendo ali até os 7 anos, não existe. Quer dizer, existia, mas se perdeu. O que precisa agora é se encontrar. Agora, o que existe ali é uma programação, que é passado de pai para filho. É claro que não generalizo, embora seja a maioria, mas existem exceções de pessoas que dá a oportunidade do filho construir o verdadeiro eu. É raro, né? Mas para isso, o próprio pai, a própria mãe precisa atuar com o seu verdadeiro eu. Porque a maioria não atua com o seu verdadeiro eu. Eles atuam com programações passadas. Por exemplo, esse padrão social, igual a maioria atua, elas seguem aquilo que está mais em evidência, que está mais falando. Elas acreditam que aquilo é verdade, elas apostam naquilo. Elas têm fé naquilo que a maioria defende. Acredito que aquilo é a verdade. Quero voltar a falar mais a respeito disso, porque eu cheguei à conclusão, tá? Absoluta, que o verdadeiro eu, ele é construído pela própria pessoa. Fora isso, as pessoas, os pais, os cuidadores, impõem, insistem, e a criança, por sua vez, por ser um ser ainda indefeso, um ser indefeso, sem ter as suas próprias convicções, sem ter as suas próprias opiniões, ele, por medo, ele aceita tudo que vem. Ele é intimidado. A criança é intimidada quando pequena pelos pais e, por fim, ela vai absorvendo, mesmo sem querer, tudo aquilo. Por isso que ela cresce uma pessoa insegura, paranoica, medrosa, sem confiança de si, com base naquilo que foi absorvendo. Ela não teve a oportunidade de desenvolver o seu verdadeiro eu. Agora, se ela vive num lar de paz, onde não há intimidação, onde não há cobrança, julgamento, onde há equilíbrio emocional, onde há sensatez, onde há justiça, onde há esclarecimento,
treinamento, ela consegue aos poucos ir desenvolvendo o seu verdadeiro eu, construindo o seu verdadeiro eu. Legal, gente? Se foi bom para você, por favor, se inscreva, ative o sino de notificações e dê aquele joia. Muito obrigado e tchau!